Então, pessoal, nessa aula de hoje eu queria ver com vocês aqui mais 2 métodos para a gente formar as matrizes admitância e matriz impedância, tá? E nessa aula de hoje a gente vai ver aqui, estudar esse método aqui, que é o método das injeções de tensão e corrente, tá? Existem mais métodos ali que podem ser utilizados para construir essas matrizes, né? Inclusive para a matriz de admitância eu até já fiz ali, mais videoaulas ali, né? Na parte ali de fluxo de potência, né? Em análise de sistemas elétricos ali. E a matriz de impedância eu ainda não havia falado, né? Não havia feito nenhum vídeo sobre ela. E nessa aula, então, a gente vai começar a ver aqui o primeiro método de formação da matriz de impedância também, né? Talvez eu divida essa aula aqui em duas partes, né? Se ela ficar muito longa. E primeiro a gente vai começar com o método de formação da matriz de admitância, tá? Então, a matriz de admitância, tá? E esse método ali que a gente vai estar vendo hoje, né? Das injeções de tensões. Esse é um método experimental que consiste em aplicar fontes de tensão nas barras para medir a injeção de corrente em cada barra de acordo com o elemento, né, YKM da matriz desejado, tá? Vamos entender melhor então como é que isso funciona. Vamos imaginar primeiro que a gente tem esse sistema genérico aqui, tá, onde a gente tem 3 barras aqui. As admitâncias aqui dos elementos que ligam as barras aqui são os Y, né, que a gente tem aqui. E aqui uma barra de referência, né? Se a gente montar a equação das injeções de corrente que a gente tem nessas 3 barras aqui, a gente chega nessa expressão aqui, tá? Isso daqui eu deduzi toda essa expressão aqui numa aula que eu fiz sobre o fluxo de potência, eu acho há mais de um ano atrás. Posso estar deixando a aula na descrição ali. Tá? Uma das primeiras aulas que eu fiz lá sobre o fluxo de potência, a gente deduziu ali a injeção, a partir da injeção da corrente nas barras ali, que a relação entre as correntes, as admitâncias e as tensões, elas são dadas por essa expressão aqui. Então, por exemplo, se eu quiser escrever a injeção de corrente 1 aqui nessa barra 1 aqui, né, que é simbolizada por essa fonte aqui, ela é essa linha aqui vezes essa coluna aqui. Então, esse elemento aqui vezes o V1, esse elemento aqui vezes o V2 e esse elemento aqui vezes o V3. Né? A mesma coisa para o I2, essa linha aqui vezes essa coluna, e para o I3, essa linha por essa coluna aqui. Tá? Para a gente determinar os elementos da primeira coluna da matriz de admitância, tá? Então aqui a gente tem, essa aqui é a matriz de admitância. Então se a gente quiser determinar a primeira coluna aqui, que seria essa daqui, né, desses 3 elementos aqui, a gente pode fazer um ensaio, né, do método que a gente vai ver onde a gente aplica uma tensão na barra 1, tá? Por que na barra 1? Porque a gente quer a tensão na primeira coluna. Se fosse da segunda coluna, seria tensão V2. Se fosse da terceira coluna aqui, seria tensão V3. Então, como eu quero para a primeira coluna, eu vou usar V1 igual a 1PU. E todas as outras tensões, no caso aqui a gente só tem mais duas, né? O V2 e o V3 a gente coloca como igual a 0, tá? Então, o que a gente faz? Declaro o V2 e o V3 igual a 0, tá? Fico só com o V1. Aí o que vai acontecer? Se eu multiplicar cada linha pela coluna aqui, como eu falei, a gente vai chegar nessas expressões aqui, né? O V2 e o V3 são 0, então esse vetor aqui ele se torna único, aqui só tem o V1, né, que é mostrado aqui. E todos esses outros elementos aqui da coluna 2 e da coluna 3, eles vão estar multiplicando esses caras aqui, eles vão zerar, né? Então só vai sobrar esses 3 caras aqui. Então, colocando o V1 aqui, deixando o V1 como 1PU, eu consigo achar todos os elementos aqui da primeira coluna aqui. Tá, e se eu isolar, então, né, fizer essas distributivas aqui, isolar, eu vou ter que o elemento 1, 1 da matriz de admitância é igual a I1 sobre V1, né, quando o V2 e o V3 forem igual a 0. O elemento 2, 1 é igual a I2 dividido pelo V1, né, quando os outros duas tensões aqui forem iguais a 0, é a mesma coisa para o 3, 1, né. Então eu olho o índice aqui, né, o Y2 é igual ao I2, como aqui é 1, é dividido por V1. Então é só os índices aqui das tensões e das correntes aqui nessa divisão, eles combinam com o índice aqui do elemento da matriz, né? No caso o elemento 2, 1 aqui. Assim a expressão geral para cada elemento da matriz de admitância, né, da barra, que relaciona o efeito à causa, é essa expressão aqui. Então o elemento IK aqui da matriz de admitância é igual a divisão da corrente I pela tensão K aqui, né, de acordo com esses índices aqui. Tá? E respeitando também essa questão das tensões aqui, né? Todas as tensões são iguais a 0, exceto a tensão da coluna que tu quer descobrir, né? Que no caso aqui é a primeira coluna 1, então V1 igual a 1PU. Então vamos estar fazendo um exemplo agora, tá? A gente vai pegar esse sistema aqui, essa rede elétrica aqui, e a gente vai calcular 2 elementos da matriz admitância aqui através dessas expressões aqui, tá? Então essa rede aqui, ela mostra as impedâncias, tá? Que eu tenho das linhas aqui, é só uma impedância reativa para reduzir um pouco os nossos cálculos, né? J025, J025, J02, assim por diante, né? E aqui a impedância do conjunto aqui, gerador mais transformador 1.25, e aqui desse lado também 1.25, tá? E aqui as barras numeradas aqui de 1 a 4, né?
Então, vamos começar com o cálculo do elemento y11, tá? Por exemplo, eu vou estar começando com esse daqui. Então, de acordo com a nossa regra aqui, que a gente acabou de ver aqui embaixo, né? O y11 ele é igual a corrente I1 dividido pela tensão V1. Essa corrente aqui é a injeção de corrente na barra, tá? A corrente que sobe aqui da referência, né? A convenção positiva é ela subindo da referência e entrando na barra. Então, todas as outras tensões eu vou colocar como igual a zero, tá? Ou seja, eu vou fazer um aterramento aqui em cada uma das outras barras. Então, por exemplo, na barra 2, o V2 é igual a zero. Vou colocar o ground aqui na barra 2. Na barra 4 aqui, que tinha o gerador e o transformador, né? Com essa impedância aqui. Eu vou aterrar a barra também, ó. Vou fazer um jumper aqui pro terra. E a mesma coisa aqui para a barra 3. Vou aterrar ela aqui também. Aí na barra 1 aqui eu vou estar colocando, injetando uma tensão V1, que é uma tensão conhecida, né? Que vai ser de 1 PU, né? Porque é de 1 PU, né? Para facilitar os nossos cálculos depois, né? Então aqui está a tensão, né, injetada na barra 1 PU. Tá? O problema consiste então em determinar a corrente elétrica IU, né? Porque essa tensão V1 aqui ela é 1 PU. Então, a partir do momento que eu sei a corrente elétrica, né? Isso aqui é 1, se eu multiplicar aqui o Y1 por 1, eu vou chegar a essa conclusão aqui, né? Que o elemento 1 da matriz é igual à própria corrente elétrica I1. Só que para determinar essa corrente I1 aqui, a gente precisa obter uma impedância equivalente, né? Trabalhar essa rede elétrica aqui. Então, por exemplo, o que a gente pode fazer? Ó? Como a diferença de potencial entre as barras 2 e 3, né, entre essas duas barras aqui, e as barras 2 e 4, ela é nula, então não haverá corrente nesses dois trechos aqui. Então esse trecho aqui, a corrente vai ser zero. Aqui eu tenho 0 volts, aqui eu tenho 0 volts. Então a corrente elétrica aqui nesses dois trechos é zero. Então eu simplesmente elimino eles aqui para facilitar o meu sistema. Agora eu enxergo de uma maneira mais fácil aqui aonde que vai ter essa corrente elétrica circulando, né? Ela vai ter então nessa linha aqui, em direção à referência, né, vindo dessa fonte de tensão aqui, ela vai vir aqui em direção à barra 3 aqui através dessa impedância e vai vir aqui até a barra 4 através dessa impedância aqui. Como essas duas impedâncias aqui de 1.25 aqui elas estão curto-circuitadas, né, não vai ter corrente elétrica nelas aqui, né, porque aqui eu tenho 0 volts, aqui eu tenho 0 volts, então não tem corrente elétrica passando nessa impedância e nessa daqui também não. Então fica muito fácil a gente determinar o valor da corrente elétrica I1, né, a corrente que deixa aqui o ramo, né. A gente enxerga aqui ó, que as três impedâncias aqui, elas estão, essa aqui de 0,4, de 0,125 e essa aqui de 0,25, elas vão estar em paralelo, né? Porque aqui ela está em relação à referência, aqui a de 0,4 ela vem até a referência, e a de 0,25 ela vem aqui também até a referência. Então essas três aqui elas estão em paralelo. Tá? Como a tensão aqui é 1 PU, a corrente que vai sair aqui desse gerador, ou seja, a injeção de corrente na barra 1, ela é V1 dividido pelo paralelo das três impedâncias. Né? Se vocês fizerem esse cálculo aqui, vocês vão chegar em menos J 14,5, tá? Porque é 1, como eu faço 1 sobre J, aqui o sinal aqui ele fica negativo, né? Vocês podem fazer ali, né? Vamos chegar nesse valor aqui. Então, o que a gente sabe, né? Se a gente voltar aqui nessa expressão aqui, ó, o Y1 é igual ao próprio valor da corrente elétrica I1. Então, o elemento 1 da matriz é igual a menos J 14,5, tá? Vamos ver agora o elemento 1,4 da matriz, tá? Então, o elemento 1,4, ele é esse elemento aqui, ó, que liga a barra 1 com a barra 4, é o J0,4, tá? Só que esses valores aqui, eles são valores de impedância, né? O valor que a gente quer achar, que a gente deve achar aqui para esse elemento é 1 dividido por 0,4, né? Que a gente vai ver depois. Então, pelo método da injeção das tensões aqui, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que determinar o I1, né? Da mesma forma, eu tenho que determinar a injeção de corrente aqui que sobe na barra 1. Só que agora, como é o elemento 1,4, né, eu vou ter que aplicar a fonte de tensão não mais na barra 1, assim na barra 4, né. Então aqui está a minha fonte de tensão, ela estava antes aqui na barra 1, né, quando a gente determinou outro elemento, agora ela foi para a barra 4. Então eu coloco a fonte de tensão aqui e vou aterrar, né, vou jogar a zero todas as outras barras do sistema. Então eu tenho a barra 1 aqui, ó, coloquei o aterramento nela, a barra 3 também e a barra 2 também, então todos os V's aqui igual a zero. O problema consiste agora em determinar novamente a corrente elétrica I1, né, que é a corrente que vai estar subindo aqui ou descendo aqui, no caso aqui no aterramento, no caso aqui ela vai estar descendo, né, ela vai vir aqui da fonte aqui e vai descer aqui, então não vai ser uma injeção de corrente negativa, né. Para isso a gente precisa saber então a impedância equivalente da rede. Percebo que como agora eu mudei o local da fonte de tensão e aterrei aqui, eu mudei o circuito equivalente visto pela fonte, né. Se vocês olharem com calma aqui, ó, por exemplo, a diferença de potencial aqui entre as barras 2 e 3 é nula, né? Então se a gente voltar aqui, ó, aqui eu tenho 0, né, na barra 3 e aqui eu tenho 0 na barra 2. Então eu não preciso dessa linha aqui, né? Eu posso cortar ela direto aqui, ó. Não vou ter corrente elétrica passando por aqui, tá?
Eu poderia ter feito também aqui, ó, até esqueci, eu poderia ter tirado essa linha aqui também, porque a diferença de potencial vai ser zero, né? Aqui eu tenho zero na barra 1 e tenho zero na barra 2, então esse cara aqui também não precisaria, né? Ele poderia cortar também essa linha. Mas enfim, desenhando o circuito elétrico equivalente aqui dessa rede aqui no lado, tá? Ela fica dessa forma aqui. Então as impedâncias elas são representadas aqui pelos quadrados, né? Eu coloquei aqui o número das barras aqui nos pontos aqui para ajudar vocês aqui a se localizarem, mas é preciso que vocês enxerguem ali a rede elétrica como um circuito elétrico, né? Para saber como calcular ali a tensão e a corrente de interesse. Onde é que está a nossa corrente elétrica de interesse? Ela está aqui, né? A corrente injetada na barra 1, tá? Vai ser uma injeção de corrente negativa, né? Porque a corrente ela vai estar nesse sentido aqui, né? E a injeção positiva ela é entrando na barra, então eu vou ter uma corrente negativa. Então, tá, simplesmente a gente identificar que a corrente 1 ela vai estar no nosso circuito elétrico, ela vai estar nesse ponto aqui. É essa corrente que a gente tem o interesse de medir. E aqui está a fonte de tensão, né, conectada na barra 4. Se a gente trabalhar um pouco esse circuito aqui, a gente percebe uma coisa, tá? Aqui eu tenho 0 volts aqui, esse 0 ele se estende aqui na barra 1 também, tá? Então a corrente elétrica aqui toda nesse trecho aqui é nula, né, não tem diferença de potencial. E a corrente aqui também, nesse trecho aqui, como eu tinha falado, né? Eu podia cortar aquela linha também, aqui a corrente é zero. Vai sobrar só isso daqui, ó, que está no lado direito, tá? Então eu só vou ter corrente elétrica aqui passando nesses três elementos aqui. E a corrente que nos interessa é essa corrente elétrica I1 aqui, né? Que passa aqui na barra 1. Então aqui é direto, né? A gente enxerga aqui que eu tenho uma fonte de tensão de 1 PU em paralelo com a impedância. A corrente elétrica ela é simplesmente aqui 1, né? A corrente I1 ela é 1 PU da fonte aqui dividido por 0,4, que é essa impedância aqui, né, que dá menos J2,5. Então, como a injeção positiva de corrente é como ensinado entrando na barra, a nossa corrente está saindo da barra, né, a gente muda o sinal aqui de menos 2,5 para mais 2,5. Né. Assim, o elemento 1,4 da matriz, ele é a corrente 1 dividido por V4, né, então J2,5 dividido por 1 vai dar J2,5, né, que é o que era de se esperar. Né. Que nem eu falei para vocês ali, era 1 dividido pela impedância, né, então menos 2,5. Se a gente seguir o mesmo raciocínio para todos os elementos, tá? Aqui eu fiz para 2 aqui para mostrar para vocês, mas seguir o mesmo raciocínio para todos os elementos, sempre tomando cuidado aqui com o circuito elétrico equivalente, porque vocês veem que ele muda, né? Cada situação que a gente vai fazer, um circuito elétrico equivalente ele pode mudar, então tem que tomar esse cuidado aqui. Né? E fazendo para os outros elementos, a gente chega exatamente nessa expressão aqui para a matriz de admitância, tá? Então, eu vou dividir esse vídeo aqui em duas partes, tá? Na próxima aula continua aqui, a gente vai ver então a montagem da matriz E, tá? O método ele é bem semelhante a esse que a gente utilizou na matriz admitância, só que em vez de a gente utilizar a fonte de tensão, a gente utiliza a fonte de corrente, né? Então, na próxima aula continua, tá? Deixa um joinha aí, agradeço a quem assistiu até o final, obrigado, valeu!